Ministro, o senhor, antes de ser indicado, né, o senhor tinha uma história, inclusive o senhor tinha sido filiado ao PT, né? Sim, perfeito. Exato. E teve um processo de indicação muito discreto, inclusive, né? Eu me lembro que, na época, conversando com o ministro Celso de Mello, quem vão ser os próximos ministros? Ele mencionou o seu nome, eu falei, nossa, nunca tinha ouvido falar do seu nome. Ele falou, por isso é que ele já está com a vaga garantida, que fez tudo com muita discrição, né? Não é exatamente o que está acontecendo agora. Mas, enfim, o senhor era petista, tinha sido petista e tudo mais. Entrou com esse, vamos chamar assim, o ônus de ter uma ligação com o partido. Como foi para o senhor fazer essa desvinculação, né? Teve pressão para o senhor votar conforme queria o governo? Conta alguma história para a gente que exemplifique esse processo de desvinculação do indicado e do indicador. História. Como sempre, Carlos, como sempre você vai no ponto. Olha, eu sabia que o fato de haver sido, né, de haver passado pelas instâncias partidárias, pela instância especificamente partidária do PT, como filiado por praticamente 2 dezenas, inclusive candidato a deputado federal, eu sabia que provocaria na sociedade uma certa desconfiança. Mas eu já tinha uma trajetória de vida como cientista do direito, no plano acadêmico propriamente, e no plano profissional. E no plano representativo, eu à época, já havia passado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 2 mandatos. E fui por 2 mandatos membro da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, ao lado de luminares do direito, como José Afonso da Silva, Paulo Bonavides, Carmen Lúcia, embora mais nova do que eu. Já tinha livros publicados, livros de direito, como Teoria da Constituição, por exemplo, pela editora Forense. Então, eu me sentia com aquelas credenciais suficientes. O primeiro indicou meu nome, as pessoas que se lembraram do meu nome inicialmente e falaram pessoalmente com o então presidente, no primeiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, foram pessoas, assim, da envergadura moral, cívica, intelectual, de Celso Antônio Bandeira de Mello, de Fábio Comparato, pessoas verdadeiros expoentes do direito. Então, eu cheguei bem credenciado. Não tive nenhum complexo de inferioridade, viu, Carlos? Nenhum. E internalizei essa ideia correta de que, uma vez nomeado, o cordão umbilical se fazia necessário com quem? Com as 2 instâncias políticas anteriores, a do presidente da República e do Senado, porque minha fidedignidade era exclusivamente ao direito, a partir da Constituição. Eu passava a ser um guardião da Constituição e um aplicador do direito. E não podia pagar com a toga nenhum favor a quem quer que seja, individual ou coletivamente. Internalizei muito bem essa ideia, como devia. E acho que vocês são testemunhas dessa minha independência. Dessa minha autonomia técnica e dessa minha independência política, já no plano colegiado. No momento do mensalão, por exemplo, o senhor, como eu estava lembrando, participou e foi um mensalão que atingiu em cheio o PT. Houve alguma cobrança dessa suposta dívida? Veladamente, sim. Ostensivamente, não. Até porque eu já contava quase 10 anos de judicatura e já dera prova, né, da minha independência. Na verdade, da minha autonomia técnica, porque a independência a autonomia de cada ministro, a independência da instituição, do Supremo Tribunal Federal. Independência política é colegiada, autonomia técnica é monocrática, é individual. Não recebi maior pressão, não, sabe, Carlos Greve? Eu já era muito conhecido. Eu sempre fui educado, modéstia à parte, delicado, modéstia à parte, mas sempre fui firme. Sempre fui, não que eu me considerasse infalível, absolutamente. Mas quando me convencia do acerto, sobretudo técnico, dos meus entendimentos, muito dificilmente eu arredava pé. Não por teimosia, não.
mas por entender que estavam no caminho certo. Ministro, o senhor deu um alerta aqui para a gente. O senhor falou veladamente sim. Será que pode... Como Veladamente, na verdade, talvez eu devesse dizer difusamente sim. Né? Eu sentia no ar a coisa. Mas ninguém chegou para mim para fazer pressão, absolutamente. Falo com toda honestidade. Eu sempre me conduzi, sempre procurei me conduzir com fidedignidade aos deveres do meu cargo. E nunca fui ativista, não, viu, judiciário. Às vezes eu sou acusado de ativismo interpretativo e eu rechaço veementemente. Eu era muito jovem, o Wilson, Kenzo, Carlos Graeb, enfim, todos e todas. Eu era muito jovem, mas já formado em Direito, quando aprendi uma lição de que nunca abri mão, uma lição com um poeta, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, num trocadilho muito bem colocado, humildemente falou assim: o universo não é uma ideia minha. O universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Quando eu li aquilo, eu disse, epa, ops, né? A Constituição não é uma ideia minha. O texto normativo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do texto normativo, a ideia que eu tenho da Constituição é que é uma ideia minha. Então, rédea curta comigo. Eu tenho que me salvar de mim mesmo. Cuidado com o meu umbigo. O meu umbigo é o meu maior inimigo. Eu tenho que colocar mentalmente uma placa no meu umbigo. Perigo. Para eu não me tornar um autoritário, um ativista. Porque o ativista vai além do conteúdo normativo dos textos interpretados e aplicados por ele, usurpando função dos outros dois poderes. O que me cabia era ser proativo interpretativamente, para não ficar aquém das angulações normativas do texto que eu viesse a interpretar. Depois eu vi não quero alongar a resposta não, vou terminar. Depois eu li em Nietzsche, embora Nietzsche mais novo do que Fernando Pessoa, né? Nietzsche nasceu em 1844 e faleceu em 1890 com 56 anos, Nietzsche disse algo que me impressionou também muito e me influenciou muito. Ele disse, o contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade não é a mentira. São as nossas convicções. Reforçando aquele entendimento. Olha, cuidado com as minhas convicções. Então, eu sempre me autopoliciei, sempre cobrei muito de mim mesmo, para não fazer da minha vontade subjetiva a vontade objetiva da Constituição e do direito positivo como um todo.